Olá, queridos alunos, tudo bom? Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa. Aqueles que puderem, permaneçam em casa ou fiquem o máximo em casa. Tomem as medidas de segurança que vocês já estão cansados de saber. Lavem as mãos, cuidado com colocar a mão na boca, no rosto, enfim, vamos nos cuidar. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a direito das obrigações. Esse comentário vai ser sobre a aula 1, tá? Vou fazer um comentário geral sobre a aula 1, que vocês já devem ter visto o slide lá no nosso Google Sala de Aula. Então, se você quiser acompanhar de alguma forma junto com o slide, você pode pegar lá. Eu realmente sei que poderia fazer a edição colocando slide, mas isso vai precisar de muito mais tempo. Vocês têm que lembrar que eu tenho várias turmas de várias matérias diferentes e ficaria complicado fazer tanto vídeo editando assim dessa forma, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que existem dois grupos patrimoniais dentro do direito, né? O direito ele é um só, claro, ele não é vário. Ele não é a subdivisão que a gente faz é muito mais para o aspecto didático, para o entendimento, do que exatamente alguma coisa dele, tá? Então nós temos os direitos patrimoniais e os direitos não patrimoniais. Os direitos não patrimoniais estão ligados à pessoa humana, aos direitos da personalidade, à dignidade da pessoa humana. Eu não vou poder atribuir valor econômico imediato, normalmente esses direitos eles são inalienáveis, não podem ser vendidos, doados de nenhuma forma. O máximo que você consegue fazer é cessão de uso temporário desse direito, como por exemplo o direito de imagem. Já os direitos patrimoniais, esse é fácil, o próprio nome já fala pra gente. Os direitos patrimoniais, eles são direitos que a gente simplesmente pode fazer qualquer tipo de negócio oneroso, né? Posso doar, posso vender, posso deixar de herança, posso destruí-lo se eu bem entender. Se eu quiser destruir, eu posso destruir. Desde que seja meu, claro, né? Que se não for meu, vai trazer repercussões jurídicas para mim, mas é um direito mais fácil de compreender, tá? Bom, dentro então desses direitos e dessa organização, vamos ver onde o direito das obrigações vai ficar inserido. Bom, o direito da obrigação, ele vai estar inserido muito mais ligado à área dos direitos patrimoniais. Porque, logicamente, o direito das obrigações vai regular todas as questões dos negócios jurídicos. Porque a gente vai ver que no cerne, no centro dos negócios jurídicos, vão existir as relações, que é exatamente o que? A figura do credor, do devedor e da prestação. Essa estrutura obrigacional, essa estrutura dessa relação obrigacional, ela vai aparecer em inúmeros contratos, em inúmeras relações. Em muitos momentos eles vão ganhar outros nomes, mas você vai encontrar o titular do direito subjetivo, credor, o titular do dever jurídico, o devedor, dentro dessa lógica, dentro dessa organização, tá? E o direito das obrigações vai, então, se preocupar em estudar exatamente essa relação obrigacional, os seus efeitos, suas repercussões, como ela pode ser feita de forma válida, a sua eficácia e daí por diante. A obrigação, essa palavra obrigação, de novo, o direito pega uma palavra da língua portuguesa e traz de novo sentido jurídico. Tá? Essa obrigação, juridicamente falando, ela é uma relação jurídica, ou seja, as pessoas estão envolvidas num vínculo jurídico. Não é qualquer coisa da vida, da rua, não. É uma coisa que essas pessoas estão ligadas. E elas estão ligadas por quê? Por força de lei ou por força da vontade delas. Então, pela vontade, eu posso me ligar a alguém numa relação obrigacional, ou por força de lei. E a lei me coloca, e aí é uma coisa compulsória, eu não posso escolher, me coloca na posição de obrigado numa relação jurídica. Como também a própria lei me dá direitos subjetivos e me coloca na posição de credor. Isso dependendo da posição que você está vendo a obrigação, ou que obrigação você está vendo, tá bom? Bom, o conceito clássico de obrigação, eu trouxe até um conceito aqui que eu vou ler para vocês, ela vem lá das 12 tábuas
do direito romano, ela vai dizer obrigação, um vínculo jurídico que nos obriga a pagar alguma coisa ou a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então lá, desde o direito romano, a gente está ligado à ideia da obrigação dentro do aspecto das 3 prestações que nós vamos ver, que é a prestação de dar, fazer e não fazer. Então nós temos 2 prestações positivas, dar e fazer, e uma prestação negativa, não fazer. Bom, essa obrigação, ela pode vir de uma série de aspectos, desde o aspecto amoroso, familiar, em que há entre os casais obrigações jurídicas, como de lealdade, que hoje é muito mais do que fidelidade, é lealdade. O de mútua assistência, de mútuo amparo, com relação aos filhos, o dever de sustento. Nós temos ainda, com relação a uma necessidade social de criarmos vínculos que podem acontecer com igreja, com amigos, né? Com as pessoas com quem eu moro no mesmo prédio. E ainda pode haver por uma necessidade econômica, que o principal aspecto é o trabalho, né? Que hoje está sendo tão comentado por essa questão agora do Covid, né? E vai ser afetado depois que acabar essa pandemia. Acredito que nós vamos ver uma série de repercussões e mudanças. Algumas eu acredito que serão positivas, outras talvez não, exatamente redefinindo aspectos do trabalho. E relações negociais, em que eu compro um bem, né, vendo um bem, recebo de doação, recebo de herança um bem, e tudo isso vai envolver obrigações dentro de todo esse quadro jurídico. Então vocês vão ver que o direito obrigacional, ele vai aparecer em todos os outros ramos do direito. Ele vai aparecer nos direitos reais, nos contratos, obviamente, o principal reflexo disso o livro de contratos, na família, na sucessão, no direito do consumidor, na responsabilidade civil, enfim, em vários aspectos. Então, compreender a obrigação é essencial para a gente poder compreender todo o direito. E ainda, dentro da história das obrigações, no direito romano, o que você encontrava era exatamente uma ideia de nexo, onde você coisificava a figura do devedor. Ao ponto de você poder, no inadimplemento, né, o devedor não honrando o seu compromisso da prestação, você poder matar o devedor e esquartejá-lo, entregar pedaços desse devedor aos seus credores como forma de pagamento. Com o passar do tempo, foi se conscientizando que eu falo, o direito é evolução, é um aprendizado de geração para geração, ele não nasce pronto. E ele está muito ligado ao que essa geração, ao que esse tempo compreende como certo e errado. E aí eles começam a perceber que essa prestação, que essa forma de cumprimento forçado não satisfazia o credor, porque o que adianta ficar com uma perna, com um braço, com um dorso? É óbvio que você também era uma forma de você evitar o inadimplemento, ou seja, você não pegar nunca aquilo que você não possa pagar, mas se porventura acontecesse alguma desgraça com você, você morria. Eles vão para um outro tipo de castigo, que ainda de alguma forma é corporal, mas aí de uma forma diferente, porque aí vai em cima da liberdade. Ele escraviza o credor. E o trabalho escravo pagaria a dívida. Então você ficaria escravo do seu credor, vivendo na casa dele, trabalhando na casa dele, enquanto a dívida não fosse paga pelo seu trabalho, ou por você, ou um familiar. Também poderia ser escravizado um familiar, nem sempre necessariamente precisava ser o credor. Mas isso vai sendo uma evolução, até que depois você tirou todos os castigos corporais dentro da ideia do direito obrigacional e a própria ideia de prisão e de escravização do indivíduo. Hoje respondem pela prestação o patrimônio do devedor. Bom, tem na nossa relação obrigacional a ideia, então, de termos 2 polos. Aí no slide 25, você vai ver, vou esperar você chegar no slide 25, você vai ver 2 polos da relação jurídica.
tá? E aqui embaixo a prestação. Então, esse desenho triangular da relação obrigacional vai se dar nessa relação que vai surgir entre credor e devedor e entre a prestação. Eles se relacionam em busca da realização da prestação. Essa realização da prestação, que pode ser de dar, fazer ou não fazer, a gente vai ver depois os tipos de prestação, os tipos de obrigação que você pode encontrar. Pode até ver vários tipos de prestação no único contrato, dependendo do que vier a acontecer. Você vai encontrar, então, nesta relação, a obrigação desenhada, tá? Então, o devedor, ele está ligado por contrato ou pela lei ao seu credor, que é o titular do direito subjetivo, e esse titular credor tem direito subjetivo à realização da prestação, e o devedor tem dever jurídico de realizar essa prestação, tá? Se por acaso, porventura, essa prestação não for espontaneamente cumprida pelo devedor, vai surgir uma outra situação, que é a possibilidade do credor buscar o Estado juiz, porque existe na obrigação a responsabilidade, onde ele será responsabilizado pelo inadimplemento. E aí eu vou poder cobrar por via judicial o cumprimento forçado da obrigação ou uma indenização, tá? Vai ver em caso a caso o que é mais conveniente, o que seria adequado ou não mais adequado, você vai verificar e assim você vai realizar a prestação, tá? Bom, essa atividade, então, da prestação, ela vai fazer com que eu não possa opor esse meu direito a qualquer pessoa. Inicialmente, o direito patrimonial, ele é pessoal. O direito obrigacional patrimonial, ele é pessoal. Eu vinculo uma pessoa a um grupo de pessoas. Eu posso ter múltiplos credores e múltiplos devedores. Mas eu tenho aquelas pessoas que estão, por alguma situação, ligadas a mim pela lei ou pelo contrato. Eu não posso sair por aí e falar assim, ah, você é meu credor. Ah, você é meu devedor. Não posso. São pessoas determinadas, especificadas numa relação contratual ou numa relação obrigacional que surge em força de lei. Por exemplo, com os vínculos do casamento, com o nascimento de um filho, né? Surge para mim uma série de vínculos obrigacionais. Não é qualquer criança no mundo, é meu filho, que eu tenho obrigação de sustento, né? E quem diz isso? A lei. É uma relação obrigacional com a lei. Vocês têm um vínculo contratual com a faculdade. Então, a pessoa jurídica, a faculdade, tem um dever jurídico a cumprir com vocês. E vocês têm direitos a receber. Da mesma forma, vocês também têm deveres a receber. E a pessoa jurídica tem obrigações a cumprir. Bom, na fonte das obrigações, nós vamos encontrar, então, alguns aspectos. Primeiro, o grande lato sensu é o fato jurídico, né? A gente não tem como ser qualquer coisa, né? Qualquer situação, qualquer coisa, em de oi para alguém na rua, ah, fato jurídico. Não, não necessariamente. Mas eu tenho, então, aqui os contratos como fonte das obrigações, né? Podem ser orais, escritos, tanto faz, qualquer tipo de contrato. As declarações unilaterais, como, por exemplo, a doação e o testamento, em que eu não preciso de ninguém me autorizando, eu sozinha faço, pratico esse ato. Procuração, doação, testamento, são exemplos clássicos de atos unilaterais. E o fato ilícito, né? O fato ilícito dentro do direito civil é exatamente o quê? A prática de dano. Então, todas as vezes que eu causo dano a alguém com a minha ação ou omissão, eu sou responsabilizado por isso. Porque eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Porque eu estou quebrando o quê? O dever geral de cautela. Então, no fato jurídico, não existe entre eu e a pessoa um contrato. Existe a lei dizendo, você causou dano a alguém, será obrigado a indenizar, a reparar este dano. Então, se eu estou dirigindo, bati no carro de alguém, eu nem conhecia essa pessoa. Bati, fato ilícito.
causei dano a alguém, serei responsável pela indenização. Tanto de ato moral, dano moral, quanto de dano material. Tanto faz, não faz diferença nenhuma, tá? Então, independente disso, eu sou responsável por isso, tá bom? E aí a gente encerra aqui nosso primeiro bate-papo. Eu tinha pedido para vocês que vocês escrevessem as dúvidas de vocês. Vocês não escreveram as dúvidas, queriam que a gente fizesse uma live. O problema da live é uma questão, às vezes, operacional técnica. Como eu já falei, eu tenho muitas turmas, às vezes é complicado estar fazendo isso. É preciso que a internet esteja legal e a minha não tá 100% nesse período, porque eu acho que tem muita gente fazendo home office aqui no meu bairro, no meu prédio, então a internet parece que tá pesada, tá lenta pra caramba, tá caindo, tá oscilando. E aí também não sei se todo mundo conseguiria participar. Muitos acabariam assistindo a live como vídeo. Então, se é para assistir a live como vídeo, assiste lá. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, faz a sua pergunta aqui no vídeo ou então no Google Sala de Aula, que no próximo vídeo eu respondo para vocês, tá bom? Eu vou gravar ainda hoje o vídeo da aula 2 e talvez dê tempo do vídeo da aula 3. E aí, depois, mais à frente, se você escrever, eu respondo a você a sua dúvida que você tenha lá mais pra frente, tá bom? Foram as coisas que eu achei que era legal pontuar para vocês da aula 1, tá? De Direito das Obrigações. E aí, se você achou que ficou faltando alguma coisa, é só você me falar, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem e estudem. Tchau, tchau, pessoal.